Em relação ao exemplo 2 do conteúdo de força elétrica para os terceiros anos do ensino médio, diz o seguinte, ó, estando duas cargas elétricas Q idênticas separadas por uma distância de 4 metros, determine o valor dessas cargas sabendo que a intensidade da força entre elas é de 200 newtons. Bom, aqui, se nós prestarmos atenção nessa questão, diz que as duas cargas são idênticas, então as cargas são iguais. Neste caso, nós poderíamos escrever o seguinte, ó, que Q1 é igual a Q2, porque elas são idênticas, certo? Muito bem. Essa informação é muito importante. E agora, eu sempre costumo ordenar o problema extraindo as questões, as informações do enunciado. Bom, ali já sabemos que as duas cargas são idênticas, então lógico que Q1 é igual a Q2 e que tem uma distância, estão separadas por uma distância de a distância é de 4 metros, ok? E também tem ali a informação nos dizendo que a força entre elas é de 200 newtons. 200 newtons, ok. E pede então para encontrar os valores da carga Q1 e Q2, sabendo que elas são idênticas, são iguais. Utilizando a fórmula a intensidade da força elétrica, ficaria o seguinte, ó. Eu estou fazendo essa videoaula sem edições, porque eu comprei uma mesa digitalizadora da Wacom Intel, já faz 3 dias, estou me adaptando à escrita dela e resolvi fazer essa vídeo sem edições, para ver como é que eu ensaio com as minhas dificuldades, enfim, né? E estou também utilizando o quadro branco da Microsoft, o Whiteboard. Tem recursos muito interessantes. Bom, então essa fórmula vai ser a constante eletrostática que multiplica o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Ok. Lei de Coulomb, né? Bom, mas olha só, dá para reescrever essa fórmula da seguinte maneira, ó, utilizando ali as informações que nós temos ali no enunciado. Então a força vai ser a seguinte, deixa eu pegar uma cor preta aqui no whiteboard, ok? Se Q1 é igual a Q2, elas são idênticas, no lugar do Q1 eu posso botar Q2, no lugar do Q2 eu posso botar Q1, tanto faz, elas são iguais, certo? Então eu vou reescrever essa fórmula ali e eu vou modificar ali, ó, eu vou usar no lugar do Q1, eu vou usar o Q2, porque elas são iguais. Vai ficar então o módulo de Q2 vezes o módulo de Q2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Ok. E agora vamos colocar as informações que nós temos ali, usando essa segunda aqui, que eu fiz uma adequação, porque as cargas são iguais, são idênticas, eu substituí no lugar de Q1, no lugar do Q1 eu botei Q2, vai ficar o seguinte então, vamos lá. Reescrevendo, deixa eu pegar uma cor vermelha aqui, vai ficar então a força, eu já posso colocar aqui, no lugar de F, que é a força, 200 newtons, porque é o que está nos dizendo ali, certo? Deixa eu colocar aqui então, aí, ok. No lugar da força então, eu já vou substituir pelo valor dela, que no enunciado nos diz que é 200 newtons. Então fica o seguinte, 200 igual a constante eletrostática, ela vale 9 vezes 10 na 9. Vamos arrumar aquele 9 ali. 9 vezes 10 na 9 vezes Q2 vezes Q2 vai dar Q2 ao quadrado, certo?
vai dar Q2 ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. A distância é 4. 4 ao quadrado. Ok. Continuando então. 200 vai ser igual a 9. Opa. O que deu aí, galera? Aí. 200 vai ser igual a 9 vezes 10 na 9. Puxa vida. Vezes 10 na 9 vezes Q2 ao quadrado. Ok. Tudo isso então dividido por 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. Certíssimo. Deixa eu ajeitar aqui para a gente continuar. Ok. Uma maneira aqui para a gente poder isolar esse Q2 aqui ao quadrado, esse 16 está dividindo, passa lá multiplicando os 200. Então ficaria o seguinte, 200 vezes 16 igual a 9 vezes 10 na 9 vezes Q2 ao quadrado. Ok. Continuando multiplicando, claro, aqui eu estou fazendo um passo a passo, mas se vocês quiserem, enfim, diminuir os passos, enfim, para resolução, não tem problema. Se quiser multiplicar direto já os 200 pelo 16, mas eu vou fazer um passo a passo que é para poder entender bem como é que é essa resolução desse exercício aí. 200 vezes 16, isso aí vai dar 3.200. 3.200 igual a 9 que multiplica 10 na 9, que é o valor de K, vezes a carga 2 ao quadrado. Ok. Para isolar agora a carga 2, o 9 vezes 10 na 9 passa dividindo 3.200. Lembrando, deixa eu botar um lembrete aqui, ó, já que desse lado aqui nós temos a notação científica, nós podemos representar o 3.200 usando a notação científica. Olha só, poderia fazer assim 3.200. 3.200 é igual, na notação científica, a 32 vezes 10 na 2. Ok? Então eu vou colocar esse 32 vezes 10 na 2 no lugar desse 3.200, que é o mesmo valor, é a mesma coisa, porque 10 na 2 é 100, vezes 32, 3.200. E aí, como é que fica essa resolução? Ó? Fazendo esse ajuste aí. Deixa eu pegar aqui a cor preta. Vai ficar o seguinte, ó. Isolando já ali o Q2 ao quadrado. Q2 ao quadrado vai ficar então igual a 32 vezes 10 na 2 dividido por 9 vezes 10 na 9. E continuando então aqui, dividindo 32 por 9 vai dar aproximadamente, deixa eu fazer na calculadora aqui, 32 por 9 vai dar algo próximo de 3,56. Então, Q2 ao quadrado vai ser igual a 3,56. Divisão de mesma base, mantém a base que é o 10 e diminui os expoentes. 2 menos 9 vai dar menos 7. Agora, perdão, nós temos que extrair a raiz quadrada agora desse lado aqui. Aqui nós temos a multiplicação. Quando tem uma multiplicação, extrair a raiz quadrada ficaria assim, ó, quer ver? Ó? É uma questão que não é difícil, ela é só trabalhosa. Ficaria assim, extraindo a raiz quadrada do outro lado, porque Q2 está ao quadrado, é a mesma coisa que tu extrair a raiz quadrada de 3,6, 56 melhor dizendo, e extrair a raiz quadrada de 10 na menos 7. 10 na menos 7. É a mesma coisa, certo? Deixa eu arrumar aquele 7 ali. 10
na menos 7. Ok. Porque aqui do lado direito nós temos uma multiplicação. Extrair a raiz quadrada desse lado é extrair a raiz quadrada de todo mundo aqui. Então, a raiz quadrada de 13,56 vai dar algo próximo de 1,88 por aí. 1,88. E a raiz quadrada de 10 na menos 7, usando a calculadora, vai dar algo próximo de... deixa eu arrumar ali. Vai dar algo em torno de 3,162 vezes 10 na menos 4. Fiz com a calculadora, certo? E agora multiplicando esses dois valores ali, Q2 vai ser igual, usando a calculadora, vai ficar 1,88 vezes 3,162. Multiplicando vai dar 5,94 aproximadamente vezes 10 na menos 4. Esse é o valor de Q2. Como no enunciado está dizendo que as cargas Q1 e Q2 são idênticas, então se Q2 vale 5,94 vezes 10 a menos 4, então se são idênticas, Q1 também vale 5,94 vezes 10 na menos 4. E aqui está a resposta dessa questão. Como eu disse, não é difícil, ela é trabalhosa só, né? Uma questão mais de interpretação, enfim, mas é uma questão bem interessante e bem legal de fazer. Tá legal, galerinha? Apesar das dificuldades de utilizar a mesa digitalizadora e também do quadro branco, eu acho que eu consegui me fazer entender nessa questão aí. Certinho? Abração, até a próxima videoaula.